privilégio. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para ouvirmos a Tua palavra. Oh Deus, é um grande privilégio falar da Tua palavra. É um grande privilégio, Senhor, fazer menção desta palavra inerrante. Por isso, Senhor, muito obrigado por tudo e dedicamos este momento nas Tuas santas mãos, no nome santo de Jesus. Amém. Eu espero, minhas irmãs e meus irmãos, que o sinal esteja a chegar nas mais perfeitas condições. Para o dia de hoje, vamos meditar na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 1 a 3. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3. Você já tem a tua Bíblia aí? Então, por favor, vamos acompanhar a leitura deste texto. Despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Palavras do Senhor. Irmãs e irmãos, é inegável, é irrefutável a ideia de que a Bíblia é certamente a palavra de Deus dirigida ao seu povo. E, aliás, é a demonstração mais clara de que Deus está próximo e Deus é comunicável. Deus comunica-se através da sua palavra. Por isso, minhas irmãs e meus irmãos, a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Não existe, portanto, irmãs e irmãos, crescimento espiritual sem a Bíblia. Ou seja, longe de Deus não há crescimento. Uma planta, por exemplo, por maior que seja, necessita ou vai necessitar claramente de água para o seu efetivo crescimento. Aliás, para a planta não há crescimento sem água. Portanto, para o homem, para o cristão, não há crescimento sem a palavra de Deus. O crescimento espiritual é antecedido por um preparo interior, a fim de se poder receber o novo. Portanto, hoje nós vamos falar sobre o crescimento espiritual. Esta primeira carta do apóstolo Pedro é considerada, no entanto, uma carta católica ou uma carta geral, pela sua abrangência. Portanto, aqui nós podemos trazer uma espécie de diferença entre as cartas do apóstolo Paulo. Esta carta não é dirigida a uma igreja local, tal como, por exemplo, Paulo escrevera aos Efésios. Paulo escrevera, por exemplo, aos Coríntios, escrevera aos Filipenses, escrevera aos Tessalonicenses. Portanto, esta carta não é dirigida a uma igreja local, tal como estas que eu acabei de citar. Também não é uma carta pastoral, por exemplo, uma carta pessoal, a exemplo do que Paulo novamente escreveu a Timóteo, a Tito e a Filemão. Portanto, esta carta do apóstolo Pedro é uma carta geral, uma carta apostólica, uma carta católica. O principal propósito desta carta está expresso e encontrado no seu capítulo 5, no versículo 12. Pedro diz o seguinte: vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmes. Portanto, esta carta tem como tema central a graça de Deus. Mas Pedro, portanto, também é irrefutável, se bem que aqui é uma grande discussão, mas acho irrefutável, e aliás, os grandes teólogos reformados apontam para Pedro como o autor desta carta. É mesmo este Pedro, aquele pescador galileu da cidade de Betsaida, sim, o irmão de André, sim, este mesmo Pedro que fora chamado por Jesus para que pudesse ser o seu discípulo. Pedro também vai escrever esta carta aos forasteiros e dispersos do Ponto, Galácia,
Capadócia, Ásia e Bitínia. Se os irmãos olharem para o capítulo 1 desta primeira carta do apóstolo Pedro, os irmãos vão encontrar que Pedro saúda, e Pedro é apóstolo de Jesus Cristo. Minhas irmãs e meus irmãos, o apóstolo nunca leva a sua mensagem. O apóstolo nunca leva os seus desejos, mas o apóstolo leva, transmite a mensagem, a palavra de Deus. Por isso, irmãs e irmãos, estes pontos, estas localidades que citei aqui, nomeadamente Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eram, portanto, partes do Império Romano, localizadas, portanto, na Ásia Menor. Era uma área que o apóstolo Paulo não conseguiu chegar para evangelizar. E, portanto, Pedro vai aqui destacar, vai aqui levar a mensagem da graça de Deus a estes cristãos que estão dispersos, que estão nestas localidades. E os seus destinatários eram judeus e também eram gentios. Mas os destinatários desta carta eram exilados. O que é que significa exilados? Rapidamente, exilados vem do termo grego paroikos. Esse termo vai descrever um morador de um país estrangeiro. Um paroikos é alguém que está longe do seu lar, que está longe da sua terra. É um cidadão do céu. Por isso, minhas irmãs e meus irmãos, na medida em que nos assumimos verdadeiramente como cristãos, somos paroikos, somos peregrinos, somos forasteiros. A nossa cidade, tal como o apóstolo Paulo, lá aos Filipenses capítulo 3, versículo 20, disse, a nossa cidade está lá nos céus. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Há um teólogo chamado William Berkeley. Ele afirma que o mundo é uma ponte. O homem sábio passará pela ponte, mas não edificará sobre ela a sua casa. Pois o cristão é um exilado da eternidade. Sim, é um paradoxo, por exemplo. Nós usamos a ponte para passar, para atingir um determinado lugar. Por isso é um paradoxo, irmãs e irmãos, construir a nossa casa sob a ponte. É um grande paradoxo. Por isso, irmãos, este é o primeiro termo. Exilados, que vem do grego paroikos. Significa alguém que está longe do seu lar ou da sua terra. O outro termo, Pedro também vai identificar os cristãos primitivos que estavam na dispersão, em virtude de uma grande perseguição, que estavam submetidos. Sim, irmãs e irmãos, os cristãos da igreja primitiva passaram por momentos difíceis e por este motivo eles estavam dispersos, eles estavam, portanto, em condições extremamente difíceis. E Hernandes Dias Lopes, um grande pregador brasileiro, diz que a perseguição a que os cristãos estavam submetidos não destruiu a igreja, mas promoveu a igreja. Muitas vezes nós temos a intenção de pensar que Deus é fraco ante as perseguições. A sua igreja resiste até nos momentos mais difíceis. Por isso, irmãs e irmãos, os cristãos estavam na dispersão, mas a igreja crescia todo dia e a toda hora. Louvado seja o nosso Deus. Uma terceira palavra que ele usa, eleitos. Sim, essa palavra eleitos vem do grego ekletos. Os cristãos foram eleitos por Deus desde a eternidade, antes da fundação do mundo. A eleição remonta da eternidade. E esta eleição, do ponto de vista bíblico, esta eleição aos cristãos é a eleição incondicional. Significa que Deus não coloca alguma condição para que atingíssemos, para que pudéssemos ser efetivamente eleitos. Os leitores de Pedro estão passando por um tempo de prova e de perseguição. E naquela época, como disse, o simples facto, por exemplo, de alguém assumir ser cristão, seria motivo suficiente para sofrer perseguição. Nós tivemos vários imperadores que perseguiram a ferro e fogo. Temos aqui Nero, Domiciano, Diocleciano. Estes destacam-se no que a perseguição dos cristãos diz respeito. Por isso, irmãs e irmãos, esta carta serve como um acalento aos seus leitores.
mesmo diante do fogo, mesmo diante do calor, mesmo diante do perfume da perseguição. Por isso, irmãs e irmãos, diante de todo este contexto, há um bálsamo. E esta carta, eu particularmente dediquei-me a estudar esta carta porque serve como um bálsamo, serve como uma terapia, serve como um antídoto, serve como um alívio enviado da parte de Deus por intermédio de Pedro. Portanto, minhas irmãs e meus irmãos, o apóstolo Pedro, depois de vários assuntos, desde o capítulo 1 até o versículo 25, então ele vai se concentrar no capítulo 2, que vai trazer os elementos, vai trazer o tema sobre o crescimento espiritual. Diante deste calor da perseguição, tem sem teto, um momento em que os cristãos não têm teto, um momento em que não há espaço, ainda assim alguma oportunidade para ouvir a palavra de Deus. Por isso, minhas irmãs e meus irmãos, Deus está próximo à sua família. Deus está próximo de nós. Deus continua a falar para nós por intermédio da sua palavra. Vamos aqui olhar para o capítulo 2 de 1 Pedro. Capítulo 2 de 1 Pedro, mas vamos ver agora o versículo 1. Pedro diz o seguinte no versículo 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e inveja, de toda sorte de maledicências. Minhas irmãs e meus irmãos, o crescimento espiritual vem por intermédio de uma ruptura, de um rompimento com as práticas do pecado. Portanto, minhas irmãs e meus irmãos, aqui queremos dizer que não existe crescimento espiritual sem que a gente faça um corte, sem que a gente faça aqui uma ruptura, um rompimento com as coisas velhas, com as coisas antigas. E não é por acaso que o apóstolo Paulo diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas foram-se, passaram, são velhas, são antigas, e eis que tudo se fez novo. Portanto, este rompimento é com as práticas do pecado que marcaram a nossa vida antes do nosso encontro com Cristo. O termo aqui, despojar, que Pedro usa, vem do grego apotemenoi. Apotemenoi, um termo grego que significa ficar ou deixar de lado. Esse termo despojar eu quero aqui trazer um exemplo. Quando a irmã está a tomar banho ou quando o irmão toma banho, será que volta a colocar a mesma roupa? Pode responder agora. Se o irmão está a tomar banho, depois do banho, um bom banho com shampoo, sabonete ou gel, volta a colocar a mesma roupa? Eu penso que não. Nós normalmente colocamos uma nova roupa. E é isso que o Evangelho tem que produzir na vida dos eleitos. A chamada metanoia, tal como os gregos assim o chamam. Por isso, minhas irmãs e meus irmãos, se despojar significa colocar de lado. Se despojar-se significa tirar algo. Então, o que é que nós devemos deixar? Esta é a grande questão. O que é que nós devemos deixar? O apóstolo Pedro apresenta aqui uma lista. E esta lista de pecados tem que ver com a nossa relação diária, com a nossa relação horizontal entre os irmãos. O que é que nós devemos nos despojar? Olha, toda maldade, dolo, hipocrisias, invejas e maledicências. Sim, é verdade. Nós devemos nos despojar. É isso que o apóstolo Pedro apresenta. Sugere aqui elementos que nós temos que deixar. Estes hábitos não são compatíveis com a nova vida em Cristo. Toda a maldade aqui vai incluir vários tipos de comportamentos adversos ao Espírito Santo. Dolo, uma palavra que vem do grego dolos, é um espírito traiçoeiro que não hesita em usar meios questionáveis para sobressair-se ou obter vantagens. E também eu fui buscar o dicionário de língua portuguesa, vai definir dolo como uma ação praticada com intenção de violar o direito alheio. Devemos nos despojar de todo tipo de malícia ou de maledicências. E temos aqui o dolo.
E continuar, o apóstolo Pedro também traz o termo hipocrisias. Na grega, na Grécia, na antiga Grécia, hipocrisia descrevia, portanto, alguém que o tempo todo está a representar uma comédia ou alguém que oculta a sua verdadeira identidade. O hipócrita é aquele que fala, mas as suas palavras não condizem nada com as suas práticas. Eu mesmo que, portanto, eu aconselhar os outros, eu aconselhar os irmãos na comunidade, precisamos nos amar, mas eu, efetivamente, na minha prática, no meu relacionamento, naquilo que é o meu dia a dia, eu não consigo amar o meu próximo. Isto é hipocrisia. Ser hipócrita é ser fingido, colocar uma máscara, ocultar a verdadeira identidade. E Jesus no seu tempo, lá em Lucas capítulo 12, versículo 1, Jesus no seu tempo combateu os hipócritas. Sim, devemos abandonar, devemos nos despojar da hipocrisia. Inveja também é outro pecado que o apóstolo Pedro sugere aqui. E o termo inveja vem do grego phonos. É, portanto, o sentimento de querer ocupar o lugar do outro. Um dos problemas do homem, e quando eu digo aqui homem, também tem aqui a mulher, um dos problemas do homem e da mulher é certamente o egocentrismo. Um dos problemas do homem sem Cristo é o egocentrismo. O egocentrismo é a intenção, é a tendência de querer tudo o que não é nosso, de querer virar tudo para si. Invejas. Querer tudo para si. E outro termo que Pedro vai trazer é maledicências, que vai significar falar mal quase sempre, como fruto da inveja. A maledicência traz a ideia de um falatório maldoso a respeito da vida alheia. É verdade. Muitas vezes até nós os cristãos temos essa intenção, temos essa tendência de querer falar mal dos outros, mesmo sem eles estarem presentes. Isto é maledicência. E o que o apóstolo Pedro aconselha aos seus leitores é despojarem-se também deste comportamento. Pedro não instrui, atenção irmãs e irmãos, Pedro aqui não instrui os seus leitores a lutarem contra esses males. Ele não diz que vocês têm que lutar contra o dolo, a maledicência, a hipocrisia, a inveja. Pedro não diz isso. Mas o que Pedro vai dizer é a se livrarem, a despojar, tal como nós tiramos a roupa depois do banho. É isso que o apóstolo Pedro aconselha: remover tudo aquilo que não vai bem, tudo aquilo que nos impede, que impede o nosso crescimento. Portanto, o apóstolo Paulo também, falando aos Colossenses, lá no seu capítulo 3, versículo 8, e eu leio rapidamente, ele diz: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. É o apóstolo Paulo que também está a dizer aos Colossenses: despojar-se, Senhor, despojar-se de todas as coisas erradas. Há uma transição entre o versículo 1 e o versículo 2. Estamos aqui, naturalmente, a apresentar 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Agora vamos olhar para o versículo 2. Essa transição tem que ver com o que nós devemos deixar. Minhas irmãs e meus irmãos, você entendeu bem o que eu disse? O que devemos deixar, o que devemos nos despojar é toda maldade, dolo, hipocrisias, invejas e maledicências. Mas, porém, o apóstolo Pedro vai fazer uma transição, ok? Vocês vão deixar isto e agora vão desejar uma outra coisa. Olha a maravilhosa a transição que o apóstolo Pedro apresenta. Hernandes diz que o crescimento vem em função daquilo que nós deixamos e do que nos alimentamos. E Ennio Müller também diz que a ação de seguir em duas direções: despojar-se do antigo e alimentar-se do novo. Portanto, o apóstolo Pedro, no versículo 2, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o leite, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento.
Então, irmãs, nós vemos aqui, estamos aqui nessa transição. Todos sabemos da importância do alimento. Por isso é que o irmão, depois mesmo de acordar, uma das preocupações é a higienização e depois comer. Nós reconhecemos a importância do alimento. Aliás, as crianças recém-nascidas anseiam. As crianças recém-nascidas, quando a sua mãe não lhes dá o leite, elas choram. Por quê? Porque reconhecem que efetivamente o leite, a comida, é importante para o nosso próprio crescimento. Então, Pedro vai comparar aqui o cristão a um recém-nascido. Assim como um bebê anseia pelo leite materno, o cristão deve anseiar, deve desejar o leite espiritual. Que leite estamos falando? Eu vou falar já lá mais para frente. A criança não come simplesmente para matar a fome. A criança come para crescer. A criança come para se tornar cada vez mais forte. Portanto, a palavra de Deus é o leite. Sim, não qualquer leite. É o leite genuíno. É o leite genuíno. O leite materno. E para quem amamenta, para quem tem experiência de maternidade, sabe que uma criança, o leite genuíno, o leite materno, traz consigo vários condimentos, vários nutrientes. E, portanto, este leite materno aqui tem todos os nutrientes de a criança não necessitar nem sequer de beber água, nem sequer de comer, porque o leite materno traz consigo vários nutrientes. Portanto, por intermédio da palavra que nós alcançamos o crescimento saudável. Estamos a falar do crescimento espiritual. É por intermédio da palavra que nós alcançamos o crescimento espiritual. A igreja anseia pela palavra. Os cristãos devem mostrar, desejar a palavra de Deus ardentemente. O leite espiritual é a palavra de Deus. Não há crescimento espiritual sem a palavra. A igreja primitiva cresceu porque aí a palavra de Deus era lida e exposta e explicada aos crentes. A ansiedade de um cristão, minhas irmãs e meus irmãos, é pela palavra de Deus. Olhem a parte B do versículo 2. Para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. A palavra de Deus dá crescimento. Fortalece a nossa estrutura frágil. E não existe crescimento fora de Deus. Tal como uma planta não consegue crescer sem a água, não existe crescimento espiritual sem a palavra de Deus. Portanto, minhas irmãs e meus irmãos, no versículo 3, o apóstolo Pedro vai dizer: se é que já tendes experiência de que o Senhor é bondoso, sim. Nossa salvação e nosso crescimento espiritual são resultado da bondade de Deus. Não são resultado das nossas boas práticas, das nossas ações, daquilo que nós fazemos, das nossas contribuições, não. Esse nosso crescimento é resultado da bondade de Deus. Devemos saborear a bondade de Deus da mesma maneira que nós desejamos ardentemente o leite genuíno. Não um leite falsificado como muitos. Existem vários tipos de leites. A experiência da bondade de Deus vai se refletir na nossa eleição incondicional. Provamos do bolo da bondade de Deus. É um momento áureo. O ponto mais elevado da nossa essência. Louvado seja o nosso Deus. Por isso, minhas irmãs e meus irmãos, alguém pode perguntar: mas que aplicação nós podemos tirar daqui? Sim, há muita aplicação. Aquilo que vai trazer mudança na tua vida. A primeira coisa que eu devo lhe dizer, minha irmã, você que está a acompanhar, pode também partilhar, pode chamar outras pessoas, mas a primeira coisa que você deve fazer, é pensar que para o teu crescimento espiritual é necessário primeiro passo, enterrar o velho homem que está dentro de ti. O velho homem e juntamente os seus maus hábitos. Pedro fala de dolo, fala de maledicências, fala de inveja. Provavelmente não seja esse o teu problema. Provavelmente o teu problema seja o adultério. Provavelmente o teu problema seja a fornicação. Provavelmente o teu problema seja a cobiça. Provavelmente o teu problema seja o ódio. Então, são estes maus hábitos que precisamos jogar para fora. É como se estivéssemos, irmãs e irmãos, a pegar numa folha e listar tudo aquilo que não é de bom que mora em nós.
Listar tudo aquilo que não é bom e pegar o que não é bom e jogar para fora. É isso. Esse é o primeiro passo. Este é o primeiro passo para o nosso crescimento. Despojar-se. Tirar aquilo que não está bem na nossa vida. É verdade que num desses dias alguém disse que, olha, vamos propor numa comunidade. Cada um pega uma folha. Cada um pega uma esferográfica. E, por favor, listem, coloquem na lista aquilo que você faz e que não é bom. Meus irmãos, não houve espaço para sequer alistar tudo aquilo que não está bem. Há sempre alguma coisa, há sempre algum hábito que nós precisamos enterrar, não lutar contra eles. Nós às vezes pensamos que somos muito fortes, somos muito resistíveis, mas nós somos fracos. Nós somos falíveis. Então, o conselho que o apóstolo Pedro traz e a aplicação que nós tiramos aqui, devemos nos despojar de todo tipo de maldade. Este é o primeiro passo para o nosso crescimento. O segundo passo é a tomada de decisão. Um sentimento que depende da soberania de Deus. É a resposta à chamada de Deus. O eleito não resiste ao chamado de Deus. O eleito não resiste ao chamado de Deus. Este é o segundo passo. Uma tomada de decisão. Aliás, minhas irmãs e meus irmãos, a salvação foi dada por Jesus. Mas poucos são os que encontram efetivamente a salvação. Paulo diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de eternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Em Colossenses capítulo 3, versículo 12. Portanto, minhas irmãs e meus irmãos, desde o momento que nós nos despojamos do nosso velho homem, nós passamos a desejar as coisas do alto. E é isso que o apóstolo Paulo fala aos Colossenses 3. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai, pensai nas coisas de cima. Minhas irmãs e meus irmãos, isso não significa que nós não estamos sujeitos a cometer erros. Não significa que nós não estamos sujeitos a pecar. Continuaremos enquanto estivermos nesta carne, neste corpo aqui corruptível. Nós estaremos sujeitos. Mas o cristão não tem prazer nenhum em falar mal do outro, em invejar o que é do outro. Não tem prazer nenhum nisso. Todo o nosso deixar vai produzir um novo desejo. A palavra de Deus é o nosso alimento, deve servir como nosso alimento genuíno. O salmista tem a palavra como a lâmpada para os seus pés. E nós? Talvez nós temos a palavra de Deus só no armário. Talvez temos apenas a palavra de Deus lá bem escondida. Mas o salmista tem a palavra como lâmpada para os pés. E eu quero fazer aqui uma questão. Quero colocar aqui, quando é que nós usamos a lâmpada? Quando está escuro. Nós usamos a lâmpada quando está escuro. Precisamos que ela ilumine o lugar onde nós estamos. Por isso, minhas irmãs e meus irmãos, este mundo, do ponto de vista espiritual, é tenebroso. Pode ter sol, pode ter até clareza, mas esse mundo é escuro. Precisamos do quê? Da lâmpada. Por isso a palavra, não é em vão que o próprio salmista diz que a palavra é lâmpada para os meus pés. E também o salmista diz que o bem-aventurado é aquele que mas medita na palavra de Deus dia e de noite. Por isso, minhas irmãs e meus irmãos, quando nos despojamos, quando colocamos os hábitos, os maus hábitos, todo tipo de pecado que impede o nosso crescimento para lá, então nós temos uma nova perspectiva de vida. Portanto, minhas irmãs e meus irmãos, nós somos também paróicos. Não temos aqui uma morada permanente. Temos aqui uma oportunidade, nós estamos na ponta, estamos a fazer a travessia para o outro lado. Por isso, é insensato construir uma casa sobre a ponte. O mais certo é sairmos, passarmos de um lado para o outro e aí construirmos a nossa morada. Minhas irmãs e meus irmãos, Pedro diz, o despojamento é agora. Deixar os hábitos antigos, os hábitos velhos, é agora. Provarmos do bolo
da vontade de Deus. Que Deus nos abençoe. E Deus nos facilite, nos capacite, a fim de que possamos crescer nele. Tal como uma planta anseia crescer e frutificar. Nós que cresçamos e possamos dar muito fruto. E que o Senhor nos abençoe hoje e para todo sempre. Amém. E partilhe este vídeo com mais irmãos para que possam efetivamente compreender que o crescimento espiritual é agora. E que o Senhor nosso Deus esteja com todos vós de hoje e para todo sempre. Amém. Muito obrigado a todos aqueles que nos seguiram. Foi um prazer enorme estar aqui. Prometemos voltar, se Deus quiser, na próxima semana, às mesmas horas, no domingo, às mesmas horas. Dizer que este vídeo vai ser disponibilizado no meu canal do YouTube. Se ainda não conseguiu me encontrar no YouTube, o meu canal do YouTube é LS Marques. LS Marques. Vá lá também, deixa lá um cliquezinho para ajudar também o canal a crescer. Obrigado a todos vós, que o Senhor nosso Deus esteja convosco e vamos assim orar e para nos despedirmos. Nosso Deus, obrigado. Obrigado por nos teres dado esta oportunidade. Esta tua palavra que é infalível, esta tua palavra que é o leite, esta tua palavra, Senhor, que nos restaura, nos dá uma nova vida. Por isso, Senhor, nós queremos crescer em Ti. Por isso, ó Deus, tudo isso depende da Tua soberania. Sê conosco, ó Deus, nos dedicamos nas Tuas santas mãos e sê conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Assim terminamos com este trabalho. Obrigado, obrigado, obrigado. E o Senhor esteja convosco, hoje e sempre.